Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje vamos falar a mensagem Os Vivos do Além, publicada no Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 67, referente ao Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Deixa eu botar aqui, pegar aqui para a gente poder. Vamos lá. Capítulo 9, versículo 30 do Evangelho de Lucas. E eis que estavam falando com eles dois varões, que eram Moisés e Elias. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Quando Jesus fez a transfiguração. Né? Então estamos falando aqui, quando Jesus sobe ao monte, junto com João, Pedro, João e Tiago. E aí tem esse fenômeno, muito interessante. Então vamos lá. Os vivos do além. Várias escolas religiosas defendem talvez determinados interesses do sacerdote, assegurando que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos encarnados, que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas das esferas invisíveis, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadoras ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava de visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Interessante, né? As pessoas, elas usam uma passagem que está no Velho Testamento, que é quando Moisés proíbe, que temos que pensar o seguinte: o povo judeu estava sob escravidão, sob influência de outros povos, e lá existiam algumas práticas que eram nocivas, como nós temos ainda até nos dias de hoje. E eram os sacerdotes, as sacerdotes de Pitom, que eram as pitonisas, né? Que eram, o que elas faziam? Elas faziam leitura da sorte. E aí Moisés proíbe. Ele proíbe consultar as pitonisas de Pitom, as pitonisas, né? O sacerdócio de Pitom, essas pessoas que faziam adivinhações. E aí, quando nós pegamos Bíblias antigas, nós está lá que é proibido consultar as sacerdotisas de Pitom, ou as pitonisas, dependendo da tradução. Nas modernas, alterou-se isso e botou que é proibido você consultar os espíritas. No tempo de Jesus, esse termo não existia. Esse termo foi cunhado, foi escrito, foi inventado por Kardec, em 1800 e pouco. Em 1857, quando Kardec começa a lançar as bases da doutrina espírita, na codificação. 1850 anos depois. E aí, as traduções atuais fazendo uma clara intervenção no que está escrito para impedir que o cristianismo pudesse crescer juntamente com o espiritismo, com a visão espírita, eles modificaram e proibiram se falar coisa espírita. Nem existia o termo espírita. O Pitom nós podemos comparar com as jogadoras de carta, as leitoras de mão, as pessoas que jogam búzios, né, não o que dentro do contexto religioso ali, mas essas que nós sabemos que estão por aí para ler sorte, não estou falando dos leitores de búzios, dos sacerdotes de Fá dentro do candomblé, não, esses aí é uma cultura deles, eles se comunicam lá com seus orixás através isso eu não estou questionando, estou falando dessas que ficam nas esquinas cobrando, diz lá, jogadora de búzios com vovó, não sei, e cobram consulta e exploram as pessoas. É nesse sentido que nós estamos falando, respeito às religiões afro,
Deixo bem claro aqui. Então, vamos observando que essas pessoas começaram a alegar que, como isso está no Velho Testamento, então é proibido. Então Jesus infringiu uma lei do Velho Testamento, porque ele se comunicou com os espíritos, porque eles alegam que é proibido comunicar com os espíritos. Mas Jesus revoga essa tal proibição, porque ele se comunica claramente com Moisés e Elias, dois espíritos que haviam já morrido, duas pessoas que já haviam morrido. Então, cai por terra. É claro, na doutrina espírita nós vamos encontrar pessoas que acham que os médios precisam dar diretrizes para suas vidas, dizer se podem fazer isso, se podem fazer aquilo, se devem fazer isso, se devem fazer aquilo, se existe isso, se existe... Não. O médium é para trazer comunicações espontâneas do mundo espiritual acerca das verdades do mundo espiritual. São normalmente mensagens morais e éticas, para falar sobre o campo da moral e da ética, o campo da religiosidade, não sobre o campo material. A gente tem que ter cuidado com isso, gente. Doutrina espírita, ela não se coaduna com essas práticas que nós podemos usar como similaridade com as pitonisas de Piton. Não podemos ver isso dentro da doutrina espírita. Então, nós temos um alcance muito interessante dessa mensagem, porque ela revoga aí com muita firmeza essa falsa proibição, que nunca existiu. Nunca existiu. A proibição era de consultar leitoras de sorte. As pessoas, elas fazem estudos e elas não contextualizam. O importante é você contextualizar. Chegar naquela época, por que foi proibido isso? Porque estava havendo abusos. As pessoas estavam sendo exploradas, as pessoas iam lá para perguntar se deveriam fazer isso ou fazer aquilo, se deveriam casar, se não deveriam, se deveriam fazer um trabalho, se não deveriam. Começou as pessoas ficar nas mãos daqueles que diziam ler sorte. E aí é uma prática que é condenável até hoje, e aí a gente vê a proibição. Mas, quando nós falamos de doutrina espírita, os espíritos que se comunicam, eles trazem normalmente mensagens edificantes acerca do Evangelho, acerca das verdades do plano espiritual, todas elas com o objetivo de fazer com que o homem encontre em seja fazer a reforma íntima, se transformar à imagem de Cristo. Crescer em humanidade, se tornar mais humano, né? na visão de ser mais complacente com os outros, ser mais, ter uma empatia maior. Isso é que nós vamos sempre encontrar dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina que tem como base o cristianismo. Por isso que eu sou espírita e eu sou teólogo, estudioso do Evangelho de Jesus. Porque a base da doutrina espírita é o Cristo. A diferença para as outras religiões é que nós não nos comunicamos com os espíritos e acreditamos na reencarnação. O resto é idêntico. Tirando os dogmas, que nós não nos coadunamos com os dogmas, o resto nós estamos muito parecidos. Então, Jesus revoga essa suposta proibição. E mesmo assim, hoje, continuam dizendo que é proibido. E mudaram ainda, né? Fizeram uma tradução e botaram proibido consultar os espíritas. É uma coisa muito, muito interessante de diversas modificações. Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa prece para que possamos encerrar o Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like. Compartilhe nas suas redes sociais, convide outras pessoas a conhecerem o nosso trabalho. Faça comentários, diga o que você achou. Se não quiser comentar, dê um bom dia, boa tarde, boa noite. Curta o comentário dos outros, comente o comentário dos outros também se quiser. E vamos fazendo uma rede de comentários, de interação, porque aí o YouTube, através dos seus algoritmos, entende que... Seus algoritmos, me desculpe, entende que
há um bom conteúdo e oferece a outras pessoas. E se inscreva no canal se você não é inscrito também. Ficamos por aqui, que Jesus os abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.